Bom pessoal, olá a todos. Mais uma questão aqui interessante, né, trazida aqui para mim no privado pelo Carlos César. Um abraço aí, Carlos. Sobre essa questão de mudar os tempos da lei de Daniel, né? Apesar de eu já ter falado muito sobre Daniel, ele comentou, né, que a igreja adventista fala que foi o papado que mudou a lei, que mudou o sábado para o domingo e tal. Então eu vou dar uma analisada aqui nesse versículo de Daniel 7:25, tá bom? Muitos cristãos acreditam que virá um suposto anticristo e que tentará mudar a lei de Deus, né, por causa de Daniel 7, que diz assim, ó: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. A igreja adventista entende que foi o papado, né, que mudou a lei de Deus. Afirma os adventistas do sétimo dia: o Papa mudou o dia de guarda do sábado para o domingo. Então eles acham que aqui, cuidará em mudar os tempos e a lei, seria o papado, o catolicismo romano, porque mudou o sábado para o domingo, que se guardava o sábado na Bíblia, né? E os cristãos guardam o domingo. Mas será que Daniel estava falando do Papa? Vamos dar uma olhadinha. Quando Alexandre o Grande morreu, né, o grego, o seu império foi dividido entre seus 4 generais. E os Seleucidas dominaram Israel. Isso aqui já foi falado várias vezes aqui no canal. Antíoco IV Epifânio tentou então helenizar Israel, isto é, impor a cultura e a religião grega e acabar com a cultura e religião judaica. Vamos ler um pouquinho sobre isso aqui, ó. Entre 171 e 168 a.C., Antíoco esteve envolvido na Sexta Guerra da Síria contra o Egito. Já mostrei aqui também para vocês essa guerra dos Seleucidas, né? No qual derrotou os reis Ptolomeu VI e Ptolomeu VIII. O seu objetivo era cercar Alexandria, no Egito, mas ele foi forçado a recuar por Roma. Após esse episódio, Antíoco centrou a sua atenção na Judéia, que procurou helenizar. Durante o reinado do seu pai, tinha sido concedida ampla autonomia para os judeus, que se encontravam divididos em 2 partidos, um dito piedoso e outro que favorecia a helenização. Por razões financeiras, Antíoco apoiou esse último partido, que favorecia a helenização, e permitiu ao sumo sacerdote Jasão a construção de um ginásio, um ginásio grego, que era uma instituição para a educação de jovens de acordo com os modelos da cultura grega, em Jerusalém. Em 172, Antíoco aceitou o suborno de Menelau, nomeando-o para o cargo de sumo sacerdote, no lugar de Jasão. Então ele mudou o sumo sacerdote. Em consequência desse ato, um exército liderado por Jasão apoderou-se de praticamente toda a cidade de Jerusalém em 169, matando os simpatizantes de Menelau, aquele que ele colocou como sumo sacerdote. Então, em 167, Antíoco, que regressava de uma campanha do Egito, conquistou Jerusalém. A cidade perdeu os privilégios e passou a ser permanentemente controlada por soldados. Antíoco procurou forçar a helenização desse novo território, proibindo o culto judaico. Aqui, proibindo o culto judaico. Estão entendendo? A observância do Shabá, o sábado, e das interdições alimentares, bem como a circuncisão, foram proibidas. No templo de Jerusalém seria instalada uma estátua do deus grego Zeus. O objetivo destas medidas era criar uma uniformidade cultural entre os súditos e o seu reino. Essa situação gerou um descontentamento entre os judeus, que eram contra a helenização, e que provocaram uma revolta, na qual foram liderados pelo Cohen, Matatias e seus filhos, os Macabeus, os quais expulsaram as tropas de Antíoco IV de Jerusalém, e a famosa Guerra dos Macabeus, que os protestantes não têm na Bíblia. O livro de Daniel foi composto nesse período Seleucida. Ele não é lá da época da Babilônia, como as pessoas pensam. Ele é do período Seleucida. E ele foi composto nesse período justamente para tentar combater a helenização dos gregos. Então ele não queria que alguns judeus aderissem à helenização. Então aí que o autor criou esse livro. Então Daniel não está falando de um futuro distante, mas da sua época mesmo. Vamos ver aqui, 2 versículos antes, O quarto animal será o quarto reino na terra. Qual que é o quarto reino? Apesar de eu não ter achado uma imagem adequada, pessoal, aqui tem um equívoco na imagem, mas o quarto reino era a Grécia. O primeiro reino era a Babilônia, o segundo era o Medo, é que eles põem junto aí Medo-Persa. O terceiro seria a Pérsia na ordem, e o quarto seria qual? Grécia. Então Daniel está falando de quê? De um futuro distante, de milênios depois? Não. O texto é claro, o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra. Toda a terra, amadinho, mas toda a terra e o planeta inteiro. Não, é toda a terra de Israel, pessoal. Eu já mostrei também aqui para vocês, que Jeremias fala assim: dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra de Israel, o mundo conhecido da época. Ou, por exemplo, Romanos, que Paulo fala assim: a vossa fé atingiu toda a terra. Então,
O quarto animal seria o quarto reino, que é a Grécia, que ia dominar toda a terra de Israel. E a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Foi o que Antíoco Epífanes fez. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. São os 10 reis Seleucidas aqui, ó. Houveram 10 reis Seleucidas até chegar em Antíoco Epifânio. Tá? Vocês podem pesquisar na internet, mas eu já fiz um vídeo sobre isso também. O qual será diferente dos primeiros, esse rei, e abaterá 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo. Quem que é o santo do Altíssimo? É os cristãos? Não, é os judeus. Porque santo é separado. A Bíblia fala, meu povo é um povo santo. Por quê? É separado dos outros povos, dos costumes. Não é santo naquela concepção católica de quem não peca, ou coisa assim. Não, é literalmente separado. E cuidará em mudar os tempos e a lei. Aqui cuidará, eu vou mostrar para vocês também. E eles serão entregues na sua mão por um tempo e metade de um tempo, 3 anos e meio. Aqui já é uma outra referência, só que da Bíblia católica, do livro dos Macabeus, que os protestantes não têm. Vamos ler só esses versículos aqui, ó, do 41 ao 50. Quem quiser ler online, ó, aqui tem digitalizado, tá, o livro dos Macabeus, tá bom? Então vamos ler esse trechinho aqui, ó. Depois o rei, que é Antíoco Epífanes, enviou todo o seu reino uma ordem para que todos formassem um só povo, renunciando cada qual os seus próprios costumes. Todas as nações aceitaram a ordem do rei. Também Israel, muito abraçaram de bom grado a religião dele, sacrificando aos ídolos e violando o sábado. O rei expediu também decretos por meio de mensageiros a Jerusalém e às cidades de Judá, prescrevendo-lhes que adotasse os costumes estranhos aos pais, que se abolisse os holocaustos, os sacrifícios, as libações no santuário, que se violasse os sábados e as festas. Aqui, ó. Quem é que está tentando mudar os tempos e a lei? Foi o Papa? Não. Foi o próprio Antíoco Epífanes. Que se profanasse o santuário e as pessoas consagradas, que se construíssem altares, templos e ídolos, se imolassem porcos e animais impuros, que deixassem incircuncisos os filhos, que se contaminassem com toda sorte de impurezas e profanações, de tal modo que esquecessem a lei e subvertessem todas as instituições. Quem não agisse conforme a ordem do rei deveria ser morto. Aqui, foi o Antíoco Epífanes que fez isso. Quem quiser ver aqui, essa aqui é a Bíblia Católica, tá? É a Bíblia Ave Maria, acho que chama, sei lá. Tem online aqui, ó. Alexandre Magno, seus sucessores, Antíoco Epifânio e assim por diante. Vocês podem ver online e vocês vão ver que não tem nada a ver com Papa. Tem a ver com Antíoco Epifânio. Tá bom, pessoal? Agora, o termo ali em Daniel, né, que cuidará e mudar a lei, é sebar. Essa palavrinha aqui, ó, Sefer, Beit e Uresh, que significa intenção. Então, o que o autor está dizendo é que esse rei ele teria essa intenção de mudar os tempos e a lei, que nem ele fez ali por decreto. Mas não que ele ia conseguir, até porque a lei existe até hoje. Para os judeus, ela nunca foi mudada. Se você for numa sinagoga, você vê que lá tem a Torá, os judeus guardam o sábado, faz circuncisão, etc, etc, etc. Então, a lei não foi mudada nem por Papa e nem por ninguém. Até porque os papas, por mais que tenham perseguido os judeus na Idade Média, eles não mudaram os tempos e a lei. Os judeus sempre seguiram a Torá. Então não faz sentido esse argumento deles. O Papa não é judeu, logo ele não tem que seguir a lei dos judeus. Ah, Madinho, mas o Papa mudou o sábado para o domingo. E daí? Na Bíblia diz que é para algum gentil guardar o sábado? Não, aquilo ali é para o judeu. Então, o Papa não é judeu, ele guarda o dia que ele quiser. E para finalizar, se Anticristo é quem tenta mudar a lei de Deus, como alguns cristãos futuristas entendem, e os adventistas, ah não, Madinho, mas Daniel falou que o Anticristo ia mudar a lei de Deus aqui, ó. Ele vai mudar o tempo e a lei de Deus. Então como é que fica esse versículo aqui de Hebreus, ó? Mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Só que aqui o autor de Hebreus está falando de Jesus. E aí, como é que fica? Então Jesus seria um anticristo porque ele tentou mudar a lei de Deus, como está escrito aqui em Hebreus, fazendo mudanças na lei, porque os cristãos não seguem a lei de Deus. Os cristãos seguem todo um resto, né? Mas eles não seguem, por exemplo, circuncisão, sábado, etc., holocausto. E aí, como é que fica? Então, se o anticristo é quem tenta mudar a lei de Deus, Jesus é um anticristo? Então fica aí para reflexão, pessoal. Tá? Obrigado por ter assistido. Paz a todos.